Ditadura não, liberdade sim. 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 Ditadura não.
Comprei isso aí dentro, vão tomar o vírus, cuidado! Nós dizemos não, certificado. E nós dizemos não, e nós dizemos não, e nós dizemos não, certificado. Nós dizemos não, e nós dizemos não, e nós dizemos não, certificado. Certificado. E nós dizemos não, certificado. E nós dizemos não, e nós dizemos não, e nós dizemos não, certificado. Tens certificado! Tens certificado! Não! Liberdade sim! Ditadura não! Liberdade sim! Ditadura não! Ditadura não! Liberdade sim! Ditadura não! Nós dizemos não! E nós dizemos não! E nós dizemos não! Certificado! E nós dizemos não! Certificado! E nós dizemos não! Certificado! E nós dizemos não! E nós dizemos não! E nós dizemos não! Certificado! Dizemos não, certificado. Dizemos não, certificado. E nós dizemos não, e nós dizemos não, e nós dizemos não, certificado. Liberdade sim, ditadura não. 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 Liberdade sim. Certificado. E nós dizemos não, e nós dizemos não, e nós dizemos não, certificado. Verdade. E nós dizemos não, da liberdade. E nós dizemos sim, e nós dizemos sim, e nós dizemos sim, a liberdade. Nós dizemos sim, a liberdade. E nós dizemos sim à liberdade. E nós dizemos sim. E nós dizemos sim. E nós dizemos sim à liberdade. Olha aí os desperdício de água. Está a ver? A Portugal.
Acorda Portugal, a hora é crucial. 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 Acorda Portugal. E todos como nós, e todos como nós, cá desistem. Todos como nós, nunca desistem. Todos como nós, nunca desistem. Todos como nós, todos como nós, todos como nós, cá desistem. Todos como nós, cá desistem. Todos como nós, cá desistem.
É muito bom isto. É muito bom. Um buraco, isto está a correr bem. É muito bom perceber que as pessoas percebem que estar na luta é não perder o foco. É não nos desviarmos daquilo que nos propusemos fazer. Que é lutar pelas nossas pessoas, pelas nossas gentes, pela nossa pátria, pela nossa liberdade, pelos nossos direitos humanos e pelas nossas escolhas. E, acima de tudo, lutar sem medo nenhum pela nossa noção total e absoluta de que a ditadura nós não a queremos. Por isso, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Nós, não sei se repararam que desta vez eu não fiz angariação para termos um palco, nem um som, nem nada. Eu vou explicar porquê. Vou tentar ser muito rápida. Primeiro, porque infelizmente a cidade e ensinou-me valores muito altos e o património que deixou foi à conta do trabalho dele, um homem de honra, e não admito que javardo nenhum que não me conhece venha manchar não o meu nome, mas o nome do meu pai. Por isso, para o meu pai, que me ensinou esses valores tão altos, eu peço uma salva de palmas porque ele foi ofendido. Novamente. Eu entrei nesta luta por ser mãe e ser avó e ser mulher e ter direito à minha liberdade de escolha, tal como cada um de vocês tem o direito de lutar pelos vossos e por vocês e por todos aqueles que têm direito à vida. Portanto, todos nós, sem preconceito, temos direito a lutar por nós. Portanto, aqui um compromisso, acabou o preconceito. Também vamos fazer no próximo. Eu também tenho noção que não está fácil para ninguém. Portanto, esta manifestação, mais uma vez, contra todas as expectativas, contra tudo aquilo que era expectável neste país, que sai na Forbes como o país mais carneiro e que os portugueses mais gostam de ser inoculados e obedientes, neste país vamos fazer em 20 de março um ano de Mundial! Sozinha. Isto a mim é super importante. Eu tenho que dizer, João Matias, Pedro Brito, Bartolomeu Costa Macedo, meu Deus, Kiko Deslandes, tanta gente, eu espero, a Sandra Diniz, a Vera Fó que não está cá, o Sérgio Tavares que aparece para nos ajudar e faz a publicidade. Mais uma vez eu quero dizer a este governo para enfiar o passaporte no cu. E além de enfiar isso e mais. Pronto, à parte disso, o Sérgio Tavares, ele veio para o pé de mim, por acaso. A seguir, o que é que eu ia dizer?
É isso, anda cá. A Mundial vai aconteceu hoje, graças a todos vocês. E graças à resiliência, e graças à luta, e a pessoas como nós nunca desistirem. Também o nosso ativismo, por mais que aqui pareça insignificante, lá fora eles estão a ver. E estão a ver muito bem. Por isso, Portugal, neste momento, está no core da Organização Mundial e está como administrador da Organização Mundial. Também, e vou-vos já dizer, eu só vou porque soube por este menino que este menino ia, porque até ontem eu disse que não ia. Ok? Antes de ontem. Tem que dizer aonde. Eu também sou representante de Portugal. Quando eu digo eu, sou... Os poucos minutos que eu vou ter é para falar de vocês. Como vocês nunca desistiram, apesar de tantas forças contrárias a quererem nos dividir. Nós estamos unidos! Agora, eu já não sei quem é que veio falar. Eu quero sair daqui porque eu estou a chorar. Isto é uma vergonha. Sérgio Tavares! Bom, não estava no programa, eu não sabia disto, mas pronto, agora, mais a sério, quero só dizer-vos que amanhã vou estar mesmo em Bruxelas, é esperado cerca de 1 milhão de pessoas vindas de todos os pontos da Europa, principalmente da Áustria, onde as medidas são absolutamente terríveis, porque eles querem impor a vacinação obrigatória a partir de 1 de fevereiro. Sim, Áustria não é Austrália. Não está a confundir. Da Itália também, onde sabemos que também as medidas são terríveis. Vamos ter muita gente da Holanda, vamos ter muita gente da Alemanha, de vários pontos da Europa, da França, onde também estão a apertar o cerco e vai estar cerca de 1 milhão de pessoas lá. E se não for eu, se calhar nenhuma televisão portuguesa vai mostrar essas imagens. E nós queremos que Portugal, que os Açores, que a Madeira vejam 1 milhão a gritar. É que já não é os anti-máscaras, já não é os anti-Covid, agora são vacinados e não vacinados juntos. Porquê? Porque o que nós dissemos que ia acontecer, a discriminação aos vacinados, já é uma realidade aqui em Portugal. Porque quem toma 1 ou 2 doses já tem que fazer teste para entrar nos espaços públicos, como os não vacinados. Portanto, nós agora já temos toda a gente do nosso lado, porque as pessoas já começam a perceber que, espera aí, o meu vizinho ficou com um cansaço extremo, deste tomou aquilo, espera aí, o meu amigo ficou cego de um olho, o outro ficou surdo, as pessoas estão com medo, as pessoas estão a perceber que o que nós dissemos está a acontecer. E agora eles vêm ter connosco e dizem: vocês tinham razão, isto não faz sentido. A Suécia, sem máscaras, sem confinamentos, sem tretas, sem sanitários fechados, sem fitas no chão, tem muito menos mortes Covid do que nós e não tem mortalidade em excesso. Como é que é possível? Eles são todos negacionistas, eles tinham que ter morrido todos e eu fui o único, mas o único português que mostrou imagens da Suécia para Portugal. É vergonhoso! É vergonhoso! Tal como é vergonhoso, nestas eleições, o tema número 1 das eleições tinha que ser a pandemia. Era o tema óbvio. E eles todos assinaram um pacto e não falam. A oposição não manda os trunfos enormes que tinha este governo, da mortalidade em excesso, os milhões de consultas adiados, a privação do emprego, os erros todos pandémicos que se cometeram, eram trunfos eleitorais que ninguém usa. E pior, os jornalistas também não questionam. Não é normal. Os jornalistas não questionam os políticos. Não é normal os jornalistas não estarem aqui. Não é normal. Mas para azar deles, estamos cá todos nós, porque fiz eu direto, fizeram vocês e a mensagem chega mais longe do que eles pensam. Eles são os corruptos de merda e nós vamos denunciá-los, vamos desmascará-los e amanhã este país vai ficar de boca aberta quando vir, espera aí, parece que a maioria já abriu os olhos e agora temos que passar para o lado deles. Um grande abraço a todos, amanhã em direto, Bruxelas. Dizer uma palavra pelo seu país da Europa. Eu sei que havia da Escócia, eu sei que havia da Alemanha, havia de Inglaterra.
Tu não és? Seja daqui. Muito obrigada por assistir. Quais são os países que estão aqui representados, por favor? Nós temos que andar com isto para a frente. México? Não. Ouviu o quê? Está bem. Boa tarde a todos. Seré breve e não falarei aos vossos corações, mas às vossas mentes racionais. Eu sou Jorge, nasci na Espanha e morei em 6 países ao longo da minha vida. E nunca, em nenhum deles, experimentei ou imaginei que iria a viver. A tirania e injustiça que estamos a viver agora em Portugal, em Espanha e em todo o mundo. A primeira vez que me formei foi na Faculdade de Ciências da Saúde e, desde o início dessa pandemia, não encontrei uma explicação racional para as medidas impostas por estados e governos ao redor do mundo, que mais do que medidas baseadas em evidências científicas, foram medidas coercitivas, policiais e militares, semelhantes às de um estado de guerra contra os cidadãos. Como indivíduos, devemos exigir nossos direitos individuais, fundamentais, naturais, humanos e inalienáveis. Estes são o direito à vida, que inclui o direito de tomar decisões sobre nossa própria vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e o direito de ser feliz. Tanto Portugal como Espanha são países bonitos, de gente nobre e trabalhadora, que estão a ser saqueados e tratados como gado por uma classe política com pretensões de poder absoluto. Isso tem que acabar agora.